Voltamos aqui, passei a pomada, olha, fica prendendo, ó. Fica desse jeito, passei todo no rosto. É isso aí, pessoal, passei a pomada. E daqui a dia eu mostro pra vocês o resultado, como ficou, ó. Tá vendo? Tá vermelho aqui, é porque saiu a casquinha. Fica parecendo feridinha assim. Aí só essa pomada pra melhorar meu rosto. É desse jeito mesmo, né? A gente tem que cuidar, né? Eu acabei esquecendo me passando, mas já tem mais de 5 meses que eu não passo a pomada. Ela é boa, é muito boa. Ela serve pra tudo, pra dura, pra esses negócios que saem no rosto, né? E é só no rosto que sai, não sei por quê. Aí eu tava passando, tá bastante tempo sem aparecer, agora começou a aparecer. Agora voltando, passar de novo. É isso aí, pessoal. Curte, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau!